te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Bom dia, turma! Bem-vindos a mais uma aula de português virtual. Sejam bem-vindos e olha só, estamos no Monteiro Lobato. As minhas aulas agora vão ser postadas daqui. Uma forma da gente matar um pouquinho a saudade, pelo menos pra mim, né? Porque eu sei que outros professores já fazem vídeos, né, das aulas não presenciais daqui do Monteiro Lobato também. Mas pra mim tá sendo uma novidade boa, tá, gente? Então, sejam bem-vindos ao meu espaço, à minha sala e bem-vindos à minha aula. Vamos? Bom, hoje a gente vai falar sobre complemento nominal. Na verdade, não só hoje, né, gente? A gente já vem falando sobre os complementos nominais. A gente já até fez uma diferenciação entre complemento nominal e adjunto adnominal. Lembra que quando os complementos nominais eles estão preposicionados, ou seja, quando eles vêm acompanhados de preposição, os adjuntos adnominais vêm também acompanhados de preposição, aí fica aquela dúvida, será que é complemento ou será que é adjunto? E aí a gente viu quais são as características de cada um deles, né? A gente fez com que tentasse ficar claro para vocês, aliás, a gente não, eu tentei fazer ficar claro para vocês quais são as diferenças entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Hoje, o que a gente vai fazer? Bem, a gente tem a correção, né, das páginas 156 até as páginas 158. Então, a gente vai fazer isso hoje e, além disso, aqui atrás eu preparei um esquema bem massa para vocês que vão mostrar a reflexão que vocês devem fazer, né? O caminho que vocês devem percorrer para descobrir se aquele elemento preposicionado, se ele é um complemento nominal ou se ele é um adjunto adnominal. E esse esquema aqui, ó, quando eu estiver falando, eu peço que vocês anotem no caderno de vocês, exatamente como eu coloquei aqui, tá? Então, prepara aí uma folha bem bonitona, bem arrumadinha no caderno de vocês, porque hoje vocês vão copiar também. A gente vai usar o livro e a gente vai usar o caderno. Mas a gente vai começar com o livro de vocês. Então, livros aqui, livro em mão. Página 156. Então, na página 156, vocês vão encontrar aí um texto, né, um fragmento, na verdade, do poema O Gato de Kafka. Todas as sextas-feiras, aos finais das tardes, assomam em mim vibrantes explosões da alma. Serão também explosões do corpo? Um enxame de flores, sensações e insetos desembocam num rio que trago escondido no peito. Apenas Emília, amor maior da minha infância, teve acesso às suas águas. Primeiro, aí a gente tem aí um vocabulário, né? Tem algumas palavras destacadas aí no texto: assomam, enxame e desembocam. Então, primeiro de tudo, aliás, né? Quem é Kafka aí? Quem é o gato Kafka? Então, se refere aí à pequena fábula de Franz Kafka, que é um escritor tcheco do século XIX. Entre suas obras famosas encontra-se A Metamorfose, O Processo e O Castelo. Bem, dessas três eu posso falar sobre A Metamorfose, tá, gente? Que realmente é uma das obras bem conhecidas de Franz Kafka. É um livro que ele, né, uma história que ele escreve sobre um homem que de repente acorda e, pasmem, né? Se o nome é metamorfose, metamorfose é uma transformação. Quando você se transforma em uma outra coisa. Então, gente,
o cara acorda no corpo de uma barata. Ele se transformou numa barata. E aí ele vai contar toda a saga de ser uma barata, de não conseguir se virar. Vocês já perceberam que quando a barata ela tá de barriga pra cima, ela não consegue voltar, né? Então ele começa a dizer todas as agonias, todas as coisas, e ele, né, transformado em barata. Então é uma história bem diferente, né? Bem estilo Kafka. Bora lá. Primeira questão. No fragmento, o primeiro... Eita, tô maluquete. Só falei de Franz Kafka, me empolguei e não falei o significado das outras palavras. Então, assim, no segundo temos aí assomam, que é surgir, manifestar-se. A palavra enxame, que significa, que é o coletivo de abelha, né? E desembocam, que seria deságuam, tá? Desaguar, quando vai, cai um e outro. Agora sim, primeira questão. No fragmento, o primeiro e o segundo verso do poema introduzem ideias de... Então, primeiro e segundo verso. Verso é cada linha do estrofe, de uma estrofe. Então, primeiro verso, todas as sextas-feiras. Segundo verso, aos finalzinhos das tardes. Então, introduzem a ideia de tempo. Sexta-feira, tempo. Final de tarde, tempo. Então, vocês vão marcar aí a letra E. Segunda questão. O texto se constrói com a predominância da linguagem objetiva ou subjetiva? Subjetiva é quando é das ideias, sentimentos, quando falam de coisas assim menos palpáveis, né? Subjetivo é aquela coisa que cada um vai ter uma ideia, um pensamento. Objetivo vai ser imparcial, ok, gente? Então, por se tratar de um poema, e aqui ele fala, né, das emoções dele de uma forma assim bem diferentona e tal, de uma forma bem pessoal, então, com certeza, a linguagem utilizada vai ser subjetiva, ok? Aí, terceira questão. No verso Amor Maior da Minha Infância teve acesso às suas águas, retirado do fragmento em questão, a expressão em destaque, Amor Maior da Minha Infância, tem como referente a palavra. Então, quando ele fala referente, é a quem ele se refere. Então, ele se refere a águas. O amor aí maior vai ser as águas? Não. O rio? Não. As flores? Não. Nem as sensações. Obviamente, ele está falando de Emília. Quarta questão. Em relação ao terceiro verso do primeiro estrofe, faça o que se pede. Terceiro verso corresponde à terceira linha do poema. Primeiro estrofe corresponde ao primeiro bloquinho aí. Então, a gente tem um bloquinho formado de 4 linhas. Depois, a gente tem um segundo bloquinho formado de mais 4 linhas, que seria 4 versos mais 4 versos. Mas ele quer o terceiro do primeiro estrofe. O terceiro é o que diz: assomam em mim vibrantes explosões da alma. Aí a letra A ele pede: reescreva 2 expressões preposicionadas, ou seja, ele quer as expressões que estão acompanhadas de uma preposição. Fácil. Quem são as preposições? A, ante, após, para, per, perante, por. Então, o em, o com. Então, aqui, ó, em mim vai ser a primeira e da alma vai ser a segunda. Letra B. Essas expressões estão associadas a que palavras, respectivamente? Então, eles querem de mim e da alma. Estão associadas com quem? Eles estão relacionados com quem? Em mim está relacionado com assomam e da alma está relacionado com explosões. Aí a
segunda pergunta é: a que classe gramaticais pertencem as palavras indicadas? Então, assomam é um verbo e explosões vai ser um substantivo. Letra C. Indique que função sintática as expressões preposicionadas exercem. Agora ele quer a função sintática, ou seja, esse verbo e esse substantivo no todo. Então, temos aí, na verdade nem é o verbo, né? Mas em mim e da alma. A gente vai analisar esses dois trechos. Então, em mim, que está associado a um verbo, vai ser a resposta, na verdade, para esse verbo. Porque se a gente dissesse assomam, assomam o quê? Assomam em quem? Então, em mim, que é o complemento para esse verbo, ele vai ser chamado de objeto. Então, temos aí um objeto indireto, por quê? Porque a gente falou sobre preposição. Em é uma preposição. Então, se eu tenho aí um objeto que vem com preposição, ele só pode ser indireto. E da alma, que está associado a explosões, então eu tenho aí uma expressão que está relacionada com um substantivo. Então, poderia ser um complemento ou poderia ser um adjunto. Neste caso aqui, a gente tem um adjunto adnominal. E aí, por que um adjunto adnominal, hein? Lembra daquelas características que eu contei para vocês? Se não lembra, prova de que precisa voltar um pouquinho os vídeos, ou prova de que precisa prestar mais atenção, porque daqui a pouco a gente vai ver aqui, ó, outras características no gráfico, né? No gráfico não, no esquema que eu coloquei. Então, bora lá, continuando. Quinta questão: quem é o referente do termo grifado no verso? Amor maior da minha infância teve acesso a suas águas. Então, suas é a palavra grifada. As águas de quem? Né? Ele fala aí, suas águas. Essas águas eram de quem? Do rio. Então, suas vai fazer referência a rio. Sexta questão: indique a função sintática dos termos destacados e numerados nos dois últimos versos do poema citado abaixo. Apenas Emília, amor maior da minha infância, teve acesso às suas águas. Então, ele destaca aí, Emília, maior, acesso, suas e águas. O que ele quer é a função sintática. Tá? Então, ele quer se é sujeito, ele quer se é predicado, ele quer que você diga se é um complemento nominal, se é um adjunto adnominal. Então, aqui, Emília é sujeito da oração. Maior é adjunto adnominal. Acesso vai ser núcleo do objeto, porque está relacionado com o verbo. Teve acesso. Teve o quê? Acesso. Então, completa aí esse verbo, por isso é o objeto. Suas vai ser um adjunto adnominal. Lembra, pronomes numerais, tudo isso e outros são adjuntos adnominais. Águas é o núcleo do complemento nominal. Página 128. Temos aí uma peça publicitária. A flor da vida não pode ser alvo do câncer. Outubro Rosa. A campanha publicitária lida tem a função de, ou seja, para que foi feita essa campanha publicitária? Né? Todo texto, ele tem um objetivo. Até o texto oral, até o que a gente fala, tem um objetivo. Tem um para quê? A da campanha vai ser a de convencer o público-alvo a adquirir um produto? Não. Conscientizar o público-alvo sobre uma ideia de interesse coletivo? Conscientizar. Sim, ele está falando aí, ó, do câncer. Então, sim, ele quer conscientizar, ele quer aí passar uma ideia que é de interesse coletivo, porque qualquer pessoa está passível a ter um câncer de mama. Então, por isso que existe aí
a época, né? Por isso existe aí esse mês para se lembrar. Existe também vários, como é que se diz, meu Deus? Existem várias campanhas que são feitas aí para que as pessoas, né, as mulheres vão fazer exame, vá fazer exame. Então a questão do toque na hora de tomar banho, então você se analisar para isso pode acontecer com qualquer pessoa, gente. Câncer pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Assim como o câncer de mama, né, a gente vê aí rosa, né, porque acontece nas mulheres, também tem nos homens, né, outro tipo de câncer, tem a da próstata e tudo mais. Oitava questão. No texto, a expressão flor da vida faz alusão a quem? Quando ele diz flor da vida não pode ser alvo do câncer, quem é essa flor? Porque flor, ele não está falando de flor, na verdade, né? Ele é uma figura de linguagem que ele está usando. Então, quando ele fala flor da vida, quem é que dá a vida? Seria a mulher. Então, quando ele fala aí flor da vida, ele está fazendo alusão à mulher, que é o público-alvo da campanha. Nono. Releia o texto, a flor da vida não pode ser alvo do câncer, retirado da peça publicitária, e responda às proposições. A expressão destacada completa o sentido de qual palavra? Então, do câncer, completa o sentido da palavra alvo. Então, alvo de quê? Do câncer, então está completando o alvo. Qual o valor morfológico da palavra que recebe o complemento? Quando ele fala morfologia, ele está querendo saber as classes de palavras. Se é sujeito, se é predicado, se é sujeito, se é adjetivo, se é pronome, se é numeral. Então, quando fala morfologia, é olhando apenas a palavra, ok? Se é um numeral, se é uma conjunção, uma preposição, uma interjeição. Não, no caso aqui, vai ser um substantivo. Considere sua resposta aos itens da questão anterior e retire do texto um complemento nominal. Então, complemento aí seria do câncer. Então, a gente tem aí uma preposição, a gente sabe que o complemento, ele é um elemento preposicionado, então temos do, que é a junção de mais o, de, preposição, o, artigo. E acabamos, né? A correção aqui agora foi feita. Então, temos aqui atrás um esquema sobre os complementos nominais. É um esquema bem interessante, porque ele vai dando passo a passo do raciocínio que vocês devem fazer e do caminho que devem seguir, culminando a uma resposta. Ou é complemento ou é adjunto. Vai depender do que você for respondendo. Então, vamos lá. É assim. Só para não esquecer, o complemento nominal é o termo da oração que tem a função de completar o sentido de um nome. Então, lembre que eu falei que o complemento nominal, eu já estou dizendo, gente, complemento completa, nominal, nome. Então, é tipo o objeto. Não tem um verbo que não tem um sentido completo e por isso ele precisa de alguém para completar esse sentido. Então, o complemento nominal ele vai funcionar da mesma maneira. Então, eu tenho um nome que não tem o seu sentido completo e aí, para ter o seu sentido completo, ele busca um outro elemento. Este elemento é que a gente chama de complemento nominal, ok? Aí, a primeira coisa que você vai questionar é o termo preposicionado, no caso, né, vamos pegar aí a atividade do câncer. O termo preposicionado está ligado a qual classe de palavra? Então, do câncer está relacionado a quem? A um adjetivo? A um substantivo? A um advérbio? Então, a primeira coisa que você vai fazer é identifiquei
o elemento preposicionado? Agora eu vou observar. Ele está relacionado com qual desses elementos? Porque isso vai fazer com que você chegue mais rápido ou não à sua resposta. Se for algum adjetivo, só pode ser complemento nominal. Se for algum advérbio, só pode ser complemento nominal. Agora, se for a um substantivo, aí existe um outro questionamento. O substantivo, ele é deverbal? Se sim, aliás, se não, se o substantivo ele não for deverbal, ele vai ser um adjunto adnominal, tá? Então, ó, tem aí o elemento preposicionado de câncer. Eu constatei que ele está aí ligado, conectado a um substantivo. Aí eu vou observar, esse substantivo ele é deverbal? Se a minha resposta for não, então é adjunto adnominal. Se a minha resposta for sim, aí eu tenho outros caminhos a seguir. Ó, aí eu vou questionar. Esse substantivo, ele vai ser agente ou ele vai ser paciente? Lembrando, agente é quando esse substantivo ele vai praticar uma ação, né? Ele é agente, o substantivo vai ser um sujeito agente. Já o paciente é aquele que vai sofrer uma ação. Então, se ele for paciente, então, ó, complemento nominal. Mas se ele for agente, então só pode ser adjunto adnominal. Então, ó, joinha, chegou a sua resposta. Tá, mas vem cá. Eu não lembro o que é adjunto adnominal. Então, tem aqui, ó, ali tá clarinho, mas eu vou fazer a leitura para vocês. Então, o complemento nominal versus o adjunto adnominal, porque, ó, eles são diferentes. O adjunto adnominal, ele acompanha o núcleo do sujeito. Então, ele só vai estar relacionado com o núcleo do sujeito. Então, ele vai atribuindo aí, ele vai acompanhando esses núcleos, ok? Então, espero que tenha ficado claro dessa vez para vocês. Tarefa de casa. Bem, a tarefa de casa com relação ao assunto de complemento nominal, então vai ser um extra, tá? Lá no Instagram vai ser postada a atividade extra sobre complemento nominal e sobre adjunto adnominal. E depois disso, a gente encerra esse conteúdo e a gente vai seguir as nossas aulas com outras coisas. Combinado? Então, bye, bye! Papai, eu te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho.